Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com mais um caso de estupro contra criança aqui no estado. A menina engravidou após ser violentada por um detento. E o que mais chama atenção nesse caso é que o crime foi cometido com consentimento do pai dela. Vou chamar agora ao vivo o meu amigo Yuri Demuné, que tem mais informações a respeito desse caso estarrecedor. Né, Yuri? Conta pra gente. Boa noite. Ei, Luciano, boa noite para quem está em casa. Pois é, meu amigo, esse é mais um caso de estupro de vulnerável que vem lá do norte do estado e a história é assim. A vítima é uma menina que tem 12 anos de idade e foi abusada pelo amigo do pai dela, sendo que o pai dela sabia e permitiu que tudo acontecesse. O amigo teria pedido permissão para ter relações sexuais com a filha dele. O pai desta criança tem 34 anos e o amigo dele tem 29 anos. Os dois tinham acabado de sair da cadeia no último dia 7 de setembro, naquelas saidinhas de feriado. O pai estava preso porque tem passagens pela polícia por porte ilegal de armas, roubos e também por homicídios. Já o amigo dele, e é o cara que abusou dessa criança, tem passagens por tráfico de drogas e também por homicídios. Foi nesse tempo que eles receberam o direito da saidinha que o pai da menina ligou para a mãe e pediu para ficar com ela alguns dias e aí, nesse tempo, ela acabou sendo abusada pelo amigo dele. Tudo isso aconteceu na cidade de Linhares e o delegado responsável deu mais detalhes sobre o caso. Vamos conferir. Durante esse momento que ele saiu do presídio, ele pediu para que a mãe da menina liberasse, para ele poder acompanhar a filha durante alguns dias que ele estava fora do presídio. A mãe liberou, a criança foi ficar junto do pai. Nesse momento, o pai autoriza que o colega dele, que saiu junto com ele do presídio, tivesse relações sexuais com a menina, de 12 anos. Então, esse rapaz de 29 anos manteve relações sexuais com a menina de 12, autorizado pelo pai de 34 anos. Estupro de vulnerável. Depois de algum tempo, quando a menina retorna para casa, a mãe percebe algumas mudanças de comportamento. Então, ela percebe que a filha relata tudo o que aconteceu. A filha foi encaminhada para o médico, descobriram que ela estava grávida e aí ela procura a polícia. Como esses elementos não retornaram para o presídio, eles estavam foragidos. Então, nós fizemos um esforço muito grande de localizá-los, junto com a Polícia Militar daqui, de São Mateus e de Pinheiros, e conseguimos localizá-los. Prendemos os dois, a Polícia Militar prendeu os dois em Pinheiros. Durante o interrogatório, ele confessou, o rapaz que abusou da menina, confessou que praticou o crime por algumas vezes, e estão presos no presídio de São Mateus. Pois é, depois disso tudo, a justiça permitiu, depois que a menina engravidou, a justiça permitiu que ela realizasse o procedimento de aborto. Ela já passou por esse procedimento, agora está bem, teve que mudar de cidade para se recuperar, mas não está mais grávida. Ela que engravidou teve a permissão para tirar a criança. Como o delegado disse, o pai da criança e o amigo já estão na cadeia. Pois é, mais um triste caso, né, Luciano? Mais um caso, como você disse, muito chocante que vem lá do norte do estado. Pelo menos nesse ano, que eu me lembre, foram pelo menos 4 casos noticiados aqui no TN. Eu volto com você aí no estúdio, meu amigo. É revoltante, né, Yuri? Obrigado, viu, pelas suas informações. Quase 5 milhões de reais. Esse é o prejuízo causado por incêndios a coletivos aqui na Grande Vitória. O número de casos é superior ao do ano de 2017, quando teve a greve da PM aqui no estado. De longe era possível ver a fumaça, chamas altas consumindo o veículo. Pelos vídeos, você aí de casa tem uma noção da proporção desse incêndio criminoso. Hoje à tarde estivemos no local onde tudo aconteceu, em Itacibá, Cariacica. Movimentação típica de uma segunda-feira. Carros circulando e, claro, ônibus também. O que sobrou do incidente de domingo foi a pista ainda com cinzas e na lateral muita fibra, material usado na construção dos coletivos. A suspeita é que o ato criminoso tenha ocorrido para vingar o ataque que um homem de 33 anos, conhecido como Mineirinho, sofreu momentos antes na região da Maré, onde ele foi baleado 2 vezes. O fato é que, mais uma vez, o transporte usado pela maioria da população foi alvo da criminalidade. Aconteceu de novo. Situação bem complicada, tá bom? Porque de janeiro a novembro desse ano, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte, o GVBus, 12 ônibus foram incendiados.
Só para vocês terem uma noção, esse número é o maior dos últimos 4 anos. Inclusive, em 2017, quando a PM entrou em greve aqui no estado, somente 9 ônibus foram incendiados. Só no período da greve foram 6. Mais uma vez, eu repito, até agora, de janeiro a novembro, 12 ônibus incendiados. Em média, cada ônibus custa 400 mil. Isso significa que os prejuízos, só este ano, já chegaram à casa de quase 5 milhões de reais. Vamos relembrar alguns casos. No dia 23 de agosto, um ônibus da linha 866 foi incendiado nesta avenida do bairro Campinho da Serra, na Serra. Por conta do incêndio, fios de alta tensão foram atingidos e a população ficou cerca de 15 horas sem energia elétrica. Em julho, no mesmo dia, 2 ônibus foram incendiados. Um no bairro Ipanema, em Viana, e outro em Roda d'Água, Cariacica. Os ataques seriam uma retaliação a maus tratos a detentos no sistema prisional. Na madrugada do dia 30 de julho, em Itacibá, mais um coletivo, que dessa vez fazia o transporte dos próprios rodoviários, foi incendiado. Mais uma vez, uma carta deixada reclamando dos maus tratos a detentos. Seja nos últimos dias, hoje, ou até mesmo, infelizmente, quem sabe, amanhã, o fato é que a criminalidade elegeu o transporte coletivo para manifestar descontentamento em relação ao Estado, ou até mesmo represárias e mostrar que tem o poder da região. Com isso, quem sofre é o povo, que na maioria dos casos, inclusive como neste do último domingo, prefere ficar em silêncio. Muitos têm medo. Bom, e quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. 2 carros pegaram fogo após um grave acidente na BR-262 no Caparaó. Os 2 veículos bateram de frente. O acidente aconteceu perto do trevo de Iuna. Ao todo, 3 pessoas ficaram feridas. Mas as vítimas foram resgatadas por populares antes dos veículos pegarem fogo. Todos foram socorridos e levados para hospitais da região. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Os veículos já foram retirados da pista. No retorno do TN2, a gente fala dos números do coronavírus e ainda eleições 2020. Fique por dentro do passo a passo da votação. A gente volta já já. O site da Prefeitura de Vitória foi atacado por hackers nesse final de semana. Os serviços online foram afetados, mas a Prefeitura está tentando resolver o problema. Quem tenta entrar no site da Prefeitura de Vitória se depara com a mensagem de sistema fora do ar. Isso porque a Prefeitura sofreu um ataque hacker durante esse final de semana. E para tentar proteger os dados e todas as informações, eles tiraram os serviços do ar. Desde sábado à noite a gente teve o alarme de tentativa de invasão. E aí nós acionamos todo o aparato tecnológico de segurança nosso, toda a equipe, para poder fazer a análise desse ambiente da Prefeitura de Vitória. Temos o exemplo, inclusive, de entes aqui no Brasil, empresas públicas e privadas que sofreram esse ataque. O exemplo público aí é o STJ, que teve todos os dados, né, criptografados. Então, a gente, para não ter esse problema, a gente optou por dar um lockdown, ou seja, o desligamento de toda a rede de dados da Prefeitura, para que a gente não tivesse um prejuízo. Sofrer um ataque desses em época de pandemia, onde muitos serviços são feitos de forma online, está causando muito transtorno. Não só para a Prefeitura, como também para o cidadão. Tudo que é de forma online na Prefeitura hoje, ele foi suspenso. Por exemplo, Vitória Online, que é a rede gratuita que atende mais de 400 mil pessoas aqui. Temos mais de 400 mil cadastros, né, de acesso à rede gratuita da Prefeitura, está parado. Temos os agendamentos, mas que os serviços continuam nas unidades. Tá? Vale salientar isso, a gente não parou nenhum serviço presencial. A Prefeitura de Vitória já abriu um boletim de ocorrência contra esse crime. Enquanto o sistema não volta ao normal, quem precisar de qualquer serviço é só ir pessoalmente até alguma secretaria específica. Ainda não há uma previsão para que o sistema volte ao ar. Enquanto isso, tem que ter paciência. Está sendo feita uma análise da equipe de segurança para poder saber o que foi atingido, o que pode ser feito para a gente poder restabelecer o serviço o mais rapidamente possível. E olha só o absurdo, o site ainda continua fora do ar. Se você precisar de qualquer serviço municipal, vai ter que procurar os meios presenciais, como a Carol falou na reportagem, né?
Hora de falar do coronavírus aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, foram registrados 644 novos casos e 12 pessoas morreram. Vamos ver agora os números no painel Covid-19. No total, são 163.072 casos confirmados e 3.938 óbitos. O número de curados é de 150.737. A gente faz um intervalo rapidinho e a gente volta. É um instante. Eleições 2020. A gente vai te mostrar agora o passo a passo para a votação que acontece no próximo domingo. O vídeo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral dá o passo a passo de como você vai votar. O eleitor vai se posicionar seguindo marcação no chão. Em seguida, sem contato com o mesário, mostra o documento oficial com foto. Identificado, higieniza as mãos e assina o caderno de votação com a própria caneta ou com a higienizada disponibilizada pelo mesário. Segue então para a cabine de votação e, na sequência, ao sair, higieniza as mãos mais uma vez. Faltando pouco para o dia da eleição, os locais de votação vão se adequar a essa configuração igual ao do vídeo no sábado. Isso também vai depender da estrutura do local de votação, né? Então, assim, a gente tem locais de votação com salas, com sessões eleitorais que funcionam em salas amplas. Então, nesses casos, é possível a gente ter um eleitor na urna votando e outro eleitor sendo reconhecido, né? Já para poder agilizar o processo. Vale ressaltar que a máscara é obrigatória para a votação e em todo o processo. Somente em um caso, a retirada parcial dela será solicitada. O mesário localiza esse eleitor no caderno de votação, né? Identifica, vai ter a foto e tal, ele identifica aquele eleitor. Se não for possível identificar por causa da máscara, o mesário pode pedir que esse eleitor dê 2 passos atrás, abaixe a máscara para facilitar o reconhecimento. Tá? É o único momento em que é permitida a retirada rápida ali da máscara só para facilitar o reconhecimento. Esse ano, levar ou não o comprovante de votação para casa é uma opção do eleitor. Isso porque, através do e-título, você pode retirá-lo. Inclusive, outras funções foram ampliadas no app por conta da pandemia. O eleitor, se ele quiser o comprovante, ele pode solicitar ao mesário, tá? Mas é importante a gente frisar que depois, facilmente, ele retira no site do TRE, do TSE ou pelo aplicativo e-título uma certidão de que ele está em dia com a Justiça Eleitoral. E se você tiver alguma dúvida, acesse o site www.tre-es.jus.br. E antes de terminar, um recado para você que é apaixonado por futebol. A edição de amanhã, o Jornal A Tribuna publica uma tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro para você acompanhar os jogos do seu time do coração, tá bom? Uma excelente noite para você, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.